Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Daniel Lopes, é sempre um prazer e uma honra contar com a sua audiência e a gente está num ponto de virada aqui. Sim, um ponto de virada que vai mudar tudo aqui com relação à questão política, a questão aí do pleito do ano que vem, vai mudar tudo agora porque a previsão que havia sido feita sobre essa situação agora, desse último trimestre que estamos chegando do ano de 2021, a previsão está se cumprindo. E essa previsão se cumprindo vai trazer aí uma mudança na dinâmica completa da disputa pelo poder e você precisa entender o que está em jogo, porque isso vai mudar completamente a maneira como você vai analisar a realidade brasileira e vai interpretar as informações conforme elas vão chegando até você. Aí você pergunta, Daniel, que novidade é essa ou que previsão foi essa que foi cumprida? Essa previsão que foi realizada, que está sendo cumprida, está sendo confirmada diante dos nossos olhos, é a previsão que, por exemplo, o pessoal do Centro de Contingência da Crise Sanitária do Estado de São Paulo tinha feito, de que entre setembro e outubro, a crise sanitária estaria sob controle. Não totalmente resolvido, estaria sob controle e abriria margem para um retorno a uma quase normalidade. É isso que a gente está vendo e isso traz desdobramentos diretos na questão política, porque a reabertura da economia traz uma avenida para a recuperação econômica, uma total abertura para a recuperação econômica. Só que aí, já sabendo que isso abriria fortemente uma avenida para a recuperação econômica, o pessoal agora da oposição, o pessoal do quanto pior melhor, está muito feliz com essa questão de inflação, com essa questão de previsão do PIB ficando menor para o ano que vem, mas a pergunta é, será que isso não é um certo wishful thinking? Será que não é mais um desejo de que a coisa não vá bem do que realmente o que os dados estão mostrando? Então é isso que a gente tem que ficar de olho, porque era para nesse momento a gente estar recolhendo aqui os melhores dados e as melhores projeções econômicas, mas por incrível que pareça, alguns analistas têm reduzido essas projeções. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como nós estamos diante de uma enorme oportunidade, não só de retomar uma certa vida normal, mas de uma retomada econômica, retomada do emprego diante dessa melhora que a gente está vendo. Porém, há um componente no cenário internacional que pode mudar isso tudo e esse componente tem sido muito pouco falado, mas aqui nesse vídeo hoje a gente vai falar. Pessoal, que notícia é essa que foi assim impactante? Que notícia foi essa que saiu, que mostrou-se uma mudança total de cenário? Vejam a notícia aqui, lembrando que todas as notícias citadas ficam guardadas aqui no primeiro comentário fixado para você, primeiro, saber de onde eu estou tirando essas informações, segundo, você se informar e ler mais as matérias, ok? Olha essa notícia e veja o impacto positivo, a avenida de oportunidade que ela traz. Média móvel de óbitos no Brasil cai 77% em relação a junho. Vou repetir para você. A média móvel de junho para julho caiu 77%. Tá certo? Olha só que maravilha, né? Na verdade, comparando junho com agora, setembro, nesses meses caiu 77% quando a gente comparou com o mês 6. Isso aqui é, primeiro, a confirmação de que em setembro e outubro a gente veria uma melhora significativa e essa expectativa de que com esse retorno à vida normal a gente possa ver uma economia assim, de recuperação completa. Se também, claro, esse clima mais ameno dentro da tensão política se confirmar, isso ajuda muito, porque até o ministro Paulo Guedes falou que o dólar poderia estar lá na casa dos R$4, R$4,50 e, na opinião dele, essas instabilidades políticas podem estar atrapalhando, porque, é claro, o investidor internacional fica meio assim reticente na hora de botar dinheiro aqui quando ele vê essa questão. Mas isso aqui já abre uma total avenida, média móvel de óbitos caindo 70%, é muita queda, gente, 77%. E essa é só a primeira informação, quer ver as outras? Taxa de transmissão no Brasil é a menor desde novembro de 2020, o índice agora está 0,81. Quando o índice está menor do que 1, significa que está diminuindo. O índice, pessoal, na semana passada estava na casa dos 0,90. Em uma semana caiu para 0,81 e segue essa tendência de queda das semanas anteriores, tá certo?
Quando esse índice, né, tá, como eu disse para vocês, menor do que 1, significa desaceleração. E da semana passada para essa, a taxa de transmissão teve uma desaceleração incrível, só comparada a novembro de 2020. Isso aponta para uma melhora cada vez mais rápida e uma recuperação econômica também cada vez mais rápida. Talvez com essas aberturas todas a gente consiga superar a questão da inflação e dos preços aí dos insumos, né, dos preços dos artigos elementares, né? Claro que o governo tem adotado medidas ali para tentar facilitar isso tudo, medidas relacionadas aos combustíveis, medidas relacionadas aos impostos estaduais, entre muitas outras questões importantes. Agora olha só essa, média de casos no Brasil é a menor desde maio de 2020. Desde maio, não é mais de 2021 agora não, mais de 2020, tá certo? Essa média de casos aqui coloca por terra uma outra previsão que havia sido feita, mas uma previsão negativa, de que essa nova versão do agente causador faria com que o número de casos aumentasse muito, porque se espalharia com maior facilidade. Estamos vendo esse argumento cair por terra. Ao mesmo tempo que o argumento de que essa nova versão faria o número de casos aumentar cai por terra, e isso é muito bom, aquela previsão positiva de que setembro e outubro estaria sob controle está se confirmando. E isso é super positivo para a nossa recuperação. Tem muito mais notícias boas aqui para vocês. Média de óbitos é a menor desde novembro de 2020. A gente já viu aqui transmissão, número de casos, agora a gente está vendo média de óbitos é a menor desde novembro. Novembro, pessoal, o negócio estava ficando muito mais tranquilo, a gente estava numa tendência quase de vencer esse problema. Agora olha só, Rio Grande do Sul, onde há tempos atrás estava uma situação bem preocupante. Rio Grande do Sul, matéria aqui relacionada ao nosso estado ali mais ao sul do Brasil. 2/3 das cidades gaúchas não registraram nenhum óbito em agosto. Olha só, redução da quantidade de municípios, né, com vítimas é atribuída ao progresso ali da imunização, né? É claro que os especialistas vão recomendar que as pessoas ainda mantenham os seus cuidados, né, obviamente, mas vejam a diferença de cenário. Ontem mesmo no Brasil tivemos quase 2 milhões de pessoas imunizadas, 1.964.746 pessoas. A média móvel de casos ontem estava com a queda de 33%. A média móvel de óbitos ontem estava com uma queda de 19%. E quando a gente olha pelos estados, né, a gente teve 5 estados em alta. Ali o que teve maior alta foi o estado de Rondônia, com 125% de alta, e Rio Grande do Norte também com 64% de alta. Agora, 9 estados em estabilidade e 12 estados mais o Distrito Federal em queda. Tivemos ali em Sergipe uma queda de 90% no número de óbitos, Maranhão com 61% de queda, São Paulo com queda, Minas Gerais com queda, Espírito Santo, Bahia, Mato Grosso do Sul, tudo em queda. Rio de Janeiro ali ficou em estabilidade, mas o resto tudo em queda. Olha só que cenário maravilhoso, super positivo, super ali favorável para a gente ver a inflação ser controlada, para a gente ver o emprego ser retomado e vermos essa recuperação. Agora, tem um componente aí que pode trazer uma preocupação para não só o Brasil, para o mundo. A gente tem que ficar muito ligados diante disso. E esse componente é a situação lá do Dragão Vermelho do Oriente. Eu falei um pouquinho sobre a questão da disputa entre Estados Unidos e o Dragão Vermelho na questão do serviço de internet móvel. Eu falei sobre isso no meu artigo que publiquei ontem na Gazeta do Povo. Inclusive, você fica aqui convidado a assinar a Gazeta do Povo para ter acesso aos meus artigos, aos artigos do Alexandre Garcia, do Luiz Ernesto Lacombe, do Rodrigo Constantino, do Guilherme Fiuza, mais do J.R. Guzzo, de uma série aí de jornalistas de altíssima patente, fora a procuradora Tameia Danelon, entre muitos outros articulistas ali de altíssimo nível. O link está aqui embaixo, tá? Primeiro link na descrição. Nesse artigo de hoje eu falei sobre a situação aí da disputa sobre esse serviço de internet que para o Dragão Vermelho é vital, uma vez que eles estão precisando consolidar esse seu poderio mundo afora. Mais uma matéria recente aqui da Forbes mostra que, mergulhada em dívidas, uma gigante lá do Dragão Vermelho, que é a Evergrande, o nome da empresa, atrasa pagamentos e corre risco de default. Uma empresa ali que está numa situação, empresa do ramo imobiliário, ramo de construção, está numa situação muito delicada. E se essa empresa realmente vier abaixo, ela pode trazer um
um abalo em toda a economia mundial. Isso vai atrapalhar, pode atrapalhar o mundo inteiro. Tanto que tem gente dizendo que essa crise dessa empresa pode até impactar o preço do Bitcoin, trazendo aí essa instabilidade que favorece essa moeda digital. E aí, inclusive, a gente tem visto lá o Dragão Vermelho tomando medidas assim muito estranhas. Por exemplo, suspendendo a emissão de passaporte, limitando viagens ao exterior, dizendo que o argumento é para que não espalhe essa nova versão do agente causador. O que a gente está vendo aqui é o Dragão Vermelho do Oriente passando uma situação meio estranha, meio complicada e talvez até percebendo que possa perder a disputa até com o seu vizinho, a Índia, né? Porque a Índia é uma das maiores nações do mundo, né? Pensando da sua extensão territorial até a sua população, tem 3,3 milhões de quilômetros quadrados, população de 1,2 bilhão de habitantes, é o 7º maior país do mundo, segundo em população, tem um PIB de quase 3 trilhões de dólares e tem a 5ª maior economia do mundo. Tem gente que fala que se comenta muito sobre o Dragão Vermelho, mas a Índia pode superar os seus vizinhos ali e colocarem eles numa retaguarda ali importante, tá? A gente vê muito pouco falar sobre esse progresso indiano nos noticiários, mas atualmente é vista ali como uma potência em ascensão, que pode se tornar uma superpotência mundial, né? É claro que a Índia, comparando com o Dragão Vermelho, tem uma área menor, tem uma população inferior, tem uma economia que não é tão forte, né? No seu poderio militar também não é tão forte, mas possui uma série de vantagens sobre os seus vizinhos ali do Dragão Vermelho, vantagens essas que são muito pouco comentadas e que podem levá-la a atingir o primeiro lugar no ranking das potências globais nas próximas décadas. E isso coloca ali o Dragão Vermelho numa situação muito complicada, precisando muito fazer essa aliança com o Brasil e estabelecer parcerias mais fortes. E aí a gente fica perguntando, será que se eles não conseguirem fechar essas parcerias, eles podem evoluir do soft power para o hard power? É essa pergunta que eu coloco no artigo que eu publiquei ontem, ok? Vocês estão convidados a ler esse artigo clicando aqui embaixo para assinar a Gazeta. E é isso, pessoal. O Brasil está com uma oportunidade maravilhosa de recuperação econômica. Será que o pessoal do Quanto Pior Melhor vai tentar atrapalhar isso? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Fique com Deus, examine todas as coisas, retém que é bom. A gente volta mais tarde aqui com uma série de notícias maravilhosas que você não vai ver em outro lugar, porque tem muita notícia ruim, é verdade, muita coisa ruim acontecendo. Mas se a gente falar que só tem coisa ruim, não é verdade. Aqui eu separo as coisas boas que ganham pouquíssimo destaque no noticiário para que você veja o outro lado da notícia, o outro lado da moeda, ok, pessoal? Examine todas as coisas, retém que é bom. Hoje a gente tem live às 19 horas lá no Instagram e depois aula para os alunos do nosso grupo de estudos Klaus, tá bom? Vocês estão todos convidados, os links estão todos aqui embaixo. Fiquem com Deus, a gente se vê em breve com mais conteúdo exclusivo. Forte abraço, valeu!